Oi, gente, esse é o Vagamundos, o podcast de viagem mais despretensioso do Brasil. Eu sou Hugo Moreno. Eu sou a Carol Pereira. E hoje nós vamos falar de 3 países que valem muito a pena visitar, mas que pouca gente visita porque eles são ofuscados por vizinhos mais famosos. E a gente vai falar um pouco mais desses lugares. Carol, você já foi em 2 deles, eu fui em um. Sim. Você quer falar alguma coisa aí do primeiro? O primeiro que eu vou falar vai ser a Bolívia, que como brasileiros nós ouvimos falar um monte da Bolívia, porque também fica na América do Sul, mas eu acho que a Bolívia é meio ofuscada turisticamente pelos seus vizinhos, até mesmo o Brasil, Argentina, Peru, Chile. Então a Bolívia tá ali, não é a primeira opção, acho, de muita gente que pensa em viajar pela América do Sul, mas foi uma grata surpresa para mim. Eu realmente amei a Bolívia, fiquei encantada. E eu fui para lá meio de gaiato, assim, porque eu estava fazendo um mochilão pela América do Sul. E a Bolívia estava no meio do meu caminho para chegar até o Peru. Eu estava indo por terra, então eu tive que passar pela Bolívia, mas foi espetacular. A natureza da Bolívia, as pessoas, eles são tão gentis. Tem muita coisa para falar da Bolívia, eu acho. A Bolívia, você foi de ônibus, você falou, né? Você passou do Paraguai pra lá. Desculpa? Você passou do Paraguai pra lá de ônibus? Não, eu passei da Argentina pra Bolívia. Na verdade, até cruzei eu tava numa época muito aventureira, assim, mochilão. Mochileira da América do Sul. Mochileira e tal. Mochileira meio Nutella, mas vá. E aí tinha uma rota que saía da Argentina, cruzava a fronteira da Bolívia a pé, e aí pegava um ônibus que ia da fronteira até Uyuni, que é a cidade base para quem vai visitar o Salar de Uyuni. E foi isso que eu fiz. Essa é aquela minha fatídica viagem da febre amarela, que eu não peguei febre amarela, mas eu tomei a vacina e eu fiquei com reação. Então nessa fase eu tava assim, pra morrer, mas também foi na Bolívia que eu me recuperei. Mas foi isso, foi espetacular, eu adorei. Você passou em qual cidade de lá? Então a minha primeira cidade na Bolívia foi Villazón, que é a cidade que faz fronteira ali com a Argentina. E daí, dessa cidade a gente pegou um ônibus. Eu tava com a minha amiga, Denise. A gente pegou um ônibus de Villazón até Uyuni. Acho que foram 9 horas de ônibus. Um ônibus super, super precário. Tinha uma parada pra ir no banheiro. E, tipo, o banheiro era um filme de terror, era horrível. E aí eu tive que ir porque eu não aguentava. Xixi. Nossa, foi assim, nesse momento eu não estava muito segura de que, nossa, foi ótimo escolher a Bolívia, mas apesar dos problemas sanitários que a Bolívia ainda enfrenta, foi sim muito legal. Mas aí são 9 horas de ônibus até Uyuni. Uyuni é essa cidade que parece que despertou para o turismo há 2, 3 décadas atrás. Na cidade tem um cemitério de trens, porque tinha uma grande ferrovia. Deserto, né? É no deserto já, mas é ainda mais no comecinho assim do deserto. E aí tem esses trens abandonados lá, que foi quando trocaram de vapor para diesel, simplesmente caiu em desuso, eles deixaram tudo lá. Hoje é bem procurado pelos turistas para tirar foto e tal, é realmente bem legal. Então a gente visitou isso, tem um museu arqueológico fantástico lá, onde as caveiras elas têm os crânios, ou tipo mais compridos, assim, tipo Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Então tem essas caveiras lá, com esses crânios alongados, que achei muito interessante. E é dali que a gente pega os tours que vão pro deserto. Só uma pergunta. Nesse deserto é aquele deserto de sal, não é? Sim, é o Salar de Uyuni, que é o maior deserto de sal do mundo. E eu acho que é o deserto mais alto do mundo também. Eu sei que a altitude é 3.600 metros de altura. E eu não senti muito efeito da altitude, até porque eu tava sentindo efeito de tudo que era outra coisa ao mesmo tempo. Mas geralmente o pessoal sente muito efeito da altitude lá. E eles mascam também a folha de coca, né?
Assim, você machucou também? Tive muito nojo, não consegui mascar. Tem um gosto forte, né? Tem um gosto assim, mofo, não sei te Sim, explicar. estranho. É estranho. Mas E aí, ajuda? todo mundo masca, eu acredito que não seja pelo gosto, então eu acho que Não, ajuda. mas tipo, te ajudou. Eu não consegui, e eu não estava sentindo nada relacionado à altitude, então não precisei, e se precisasse não ia conseguir mesmo. Mascar impossível, o chá era bom, mas mascar a folha, E o chá te ajudou já. É, eu tomei, eu acho que só umas 2 vezes o chá. Mas como eu disse, eu não sentia Não nada. sentiu muito. Ok. Não. Mas a Denise, que tava comigo, ela mascava bastante a coca, porque ela tava, assim, sentindo muito, muito, muito os efeitos da altitude mesmo. E aí tem 2 tipos de tour, na época tinha 2 tipos. Um que era de 3 dias pelo deserto, outro que era de 5 dias, que dava uma passadinha no Chile. Mas aí é por causa de todas os problemas que já estavam acontecendo na viagem, já estava atrasado e tal. A gente pegou o tour de 3 dias e aí a gente visitou muitas lagoas, vulcões ainda em atividade. A gente dormiu em hotel de sal, que ele é todo feito de sal. A gente visitou umas vilas muito pequenas no meio do deserto. A gente visitou a floresta de pedra, que são tipo umas árvores de pedra esculpidas pelo vento. A gente viu a Ilha do Pescado, que é tipo no meio do deserto, surge aquele tipo um oásis gigantesco, que não são árvores, né? São cactos, mas os cactos que tem lá é uma variedade muito peculiar, parecida com aqueles cactos da Baixa Califórnia, que é tipo aqueles que a gente está acostumado a ver. De Não é desenho exatamente animado. aquele, mas parece que os cactos eles crescem 1 centímetro a cada ano e são gigantes. Eu não tô certa dessa informação, mas assim, são realmente criaturas milenares, assim, sabe? São plantas milenares e bem legal também. É um lugar bem sagrado para os povos indígenas, para os Aimairás, eu acho. E foi muito bom também. E não sei, foi tudo assim surreal. A comida muito simples, as pessoas muito simples. O que eu notei assim é que o povo boliviano no geral, eles não te olham nos olhos assim, sabe? Eles têm um olhar meio submisso, tipo, ai, não posso olhar para os brancos como um igual. É bem triste isso. Mas no geral assim, eles são muito queridos assim, sabe? Uhum. Mas o que tinha de comer lá, que você falou? Então a gente fazia esse tour de carro, um carro bem grande, e eram 7 pessoas, 7 passageiros e mais o motorista. E eles que davam comida pra gente. Então eles levavam preparado já. Era comida típica, assim. Era tipo arroz, frango, legumes, com tempero boliviano. Era bem bom, mas era gelado, Sim. não tinha como esquentar. Tipo, eu tenho uma prima que também viaja bastante e ela tava pensando em ir pra Bolívia. E eu falei assim pra ela, olha, não é o teu tipo de viagem. Tipo, tu não, mesmo que tu tenhas muito dinheiro, se tu quer ir pro deserto, tu não vai ter um hotel 5 estrelas pra ficar, tu não vai ter luxo nenhum. Então tu tem que ir sabendo o que tu vai encontrar pra não ficar a viagem inteira reclamando. Porque é isso, tipo... É mais aventureiro, né? Podia pagar até um pouco mais, mas o pouco mais que se pagasse não ia suprir as necessidades do deserto, tá? Tu não tem luz, tu não tem água quente, tu tem alguns hotéis, mas tu não tem luxo nenhum em um hotel. Tu não tem um banheiro como a gente tem no Brasil, sabe? Então é um destino mais para quem tá em busca de aventura. Vale a pena. Natureza e tal. É mais para aventureiro, assim. Mas no deserto faz frio ou calor? O deserto, durante o dia é quente. Eu tava lá em janeiro, então era verão. E durante a noite
faz até menos... No dia que eu peguei até -6 lá. Porque a gente acordou bem cedo para ver os geysers. Como eu falo? Geysers. Tô misturando como falo em português e inglês, não tá saindo nada. Geysers. Mas tem lá, né, por causa da atividade vulcânica, e eles são projetados, tem uma coluna d'água que sobe, né? Liberados bem cedinho de manhã, então a gente foi ver e nesse dia tava -6. Então só o passeio no deserto já é repleto de atividades, assim, sabe? Então tu tem o caminho e tu vê isso, daí de tarde tu vai ver isso, daqui a pouco tu vai ver outra lagoa, daqui a pouco tu vai ver essa floresta de pedra, os geysers, tudo. É muito legal. E você chegou aí a La Paz? Então, daí depois de terminar o tour, a gente parou em Uyuni de novo, e daí de lá eu fui para La Paz, que é a capital da Bolívia. Uma curiosidade sobre La Paz é que no passado os indígenas ficavam de um lado da cidade e os brancos do outro. Tinha um rio e aí tinha tipo um apartheid lá também. De um lado os indígenas, de outro os brancos. Assim, nos últimos anos, eu sei que a Bolívia vem trabalhando muito isso, dando voz aos indígenas, até um dos presidentes era descendente de indígenas, e tá muito melhor, mas no passado foi muito difícil, porque imagina um lugar onde 90% da população é indígena, mas tu tem que continuar sendo submisso àquele 10% da população, sabe? Mas La Paz é uma cidade interessante. Eu não diria que é bonita. Ela fica bem no alto, como todos sabem, tem tudo isso da altitude, mas ela tem muitas construções nos morros, assim, sabe? Então, se tu olha de longe, parece que é tudo uma favela, assim, porque as casas todas no morro. Mas foi bom. Tava muito frio nesse dia que eu tava lá. Eu passei só um dia em La Paz e eu lembro que eu fui num restaurante mexicano e por estar muito frio a gente procurou abrigo dentro de uma igreja durante a missa e foi interessante, assim, porque eu nunca tinha ido em uma missa em outro país e era bem tipo a nossa, e o padre estava super bravo porque a comunidade não se oferecia para ler os textos bíblicos, sabe? Então a gente tava lá meio tipo assim, isso não é pra mim, mas o padre tava puto. E também tem um teleférico lá em La Paz, não tem? Que sobe pelos... Tem, mas a gente não foi no teleférico. Mas outra coisa bem interessante foi que a gente ficou mais perto da rodoviária, porque nessa parte da viagem a Denise ia voltar pro Brasil e eu ia seguir sozinha pro Peru. Então a gente resolveu fazer algumas coisas ali ao redor, a gente visitou um mercado de artesanato, mas tudo perto da rodoviária. Então, quando a gente estava lá esperando, teve uma cerimônia para os mortos, que era tipo um 7 de setembro, assim, sabe? Com todo mundo, tinha os pelotões, todo mundo vestido com as roupas daquele pelotão, mas eles não estavam marchando, eles estavam dançando. Eu achei muito legal. Eu tenho um vídeo, depois a gente pode postar. Achei super interessante, que assim. Diferente. É muito diferente. E aí depois eu fui ler uma cerimônia indígena aos mortos. E assim, muito bonito. Eu achei bem bonito. E aí de La Paz eu fui até Copacabana, que é uma cidade que essa sim é maravilhosa, muito, muito bonita, que fica às margens do rio Titicaca. E que, tipo, tava lendo no meu blog e tem uma frase que é assim, o nome da cidade é errado, porque a paz a gente encontra em Copacabana, sabe? Não é em La Paz. La Paz está em Copacabana. Porque sim. é realmente muito aconchegante, muito bonita e o povo muito acolhedor também. E daí de Copacabana tem muitos passeios que dá para fazer para as ilhas, né? Tem a Isla del Sol, Isla de la Luna e tem também as ilhas flutuantes do lado boliviano. Assim como tem Puno no Peru, com as ilhas flutuantes que a gente comentou no nosso episódio, do lado da Bolívia também tem
essas ilhas flutuantes. São o mesmo povo que vive ali no Então, Peru e na Bolívia, são o mesmo povo, ali no feito da Titicaca, né? Totória também. Uhum, legal. Muito, muito legal. E Quanto tempo você ficou ao todo, então? Quantos dias? eu devo ter ficado uns 10 dias na Bolívia, 8, 10 dias. Ah. Então Podia você ter recomenda ficado, podia ter uns 10 ficado dias também? mais. Desculpa? Você recomenda uns 10 dias também? Depende do que a pessoa quer fazer, sabe? Eu poderia ter ficado mais tempo em La Paz e ter conhecido mais a cidade, ter visto o teleférico. Podia ter ido para um outro lado da Bolívia que faz mais divisa com o Brasil, sabe? Mas a minha rota era meio aquela e vi bastante coisa e gostei, assim. Eu não sei se para todo mundo 10 dias seria o suficiente ou seria muito, mas para mim foi um tempo bom. E aquela parte ali perto do Brasil onde tem a Amazônia também. Não sei se é turístico ali, né? Tem uma cidade que é mais conhecida. Cidades turísticas. Oruro, que o pessoal vai bastante para lá. Mas eu acho que eu vi o que eu gostaria mais de ver, sabe? Eu acho que deu um mix bom do deserto. Eu queria muito conhecer o Lago Titicaca, eu queria navegar no Lago Titicaca e indo até a Ilha do Sol era assim um passeio longo de barco. E a Ilha do Sol, ela foi palco de cerimônias, tipo de oferendas, de oferecer virgens para o Deus Sol. E aí o povo antigo de lá, os indígenas, eles acreditam que o Sol tenha nascido naquela ilha e depois ido para o espaço, e que os primeiros humanos vieram para a Terra também, desembarcaram Naquela ilha. naquelas ilhas, porque eles acreditavam que os humanos que viviam na Terra viviam como selvagens. Então o Deus Sol, não lembro se foi o Deus Sol ou a deusa Terra que enviou esses dois filhos para ensinar aos humanos como viver em harmonia, essas coisas. Que legal. Quem sabe É não muito certo, né? interessante. É claro que eu não estou sendo bem precisa aqui nas minhas informações Sim. agora, mas eu tenho muito interesse nessa parte da história e é bem fascinante, assim. Eles são incas também? Então, tem uma parte inca e tem esses aimarás, tanto que Não são. uma das línguas que ainda se fala na Bolívia é o quechua, que é a língua dos incas, né? Ah, sim, verdade, né? Eles falam a Sim. língua nativa. É. Isso é legal. Sim, foi muito legal. E uma outra parte que eu não poderia falar da Bolívia sem falar delas são as cholas. Cholas, que o nome surgiu de uma maneira bem pejorativa, mas são aquelas mulheres que, se tu pensar no povo andino, provavelmente tu vai pensar em uma dessas mulheres, com aquelas saias coloridas, e aí com chale, com chapéu, carregando alguma coisa nas costas. Essas são as cholas, que, como eu falei, o nome surgiu pejorativamente, mas elas são a cara da Bolívia. Tipo, elas estão ali para tudo que é tipo de trabalho, estão sempre carregando alguma coisa, estão basicamente levando a família nas costas, sabe? Então, para mim, elas representam muito o povo boliviano, que é muito trabalhador e cheio de garra, sabe? E que sofreu muito na mão do povo branco, na verdade. Com a maioria dos nativos da América do Sul. Sim, basicamente todos, né? Mas se a gente pensar em resistência, talvez eles tenham resistido bastante. Porque se a gente comparar com o Brasil, a gente também tinha uma população indígena gigantesca, mas hoje a gente tem muito menos indígena, basicamente não temos, se comparar com a população original. E eles têm indígena presidente, né? Sim. Então, eu acho que é um povo que resistiu muito mais do que outros povos da América Latina também, outros povos indígenas da América Latina.
E quem sabe eles não viram agora uma potência turística também. Eles podem, né? Porque além de turismo, o salar de Uyuni, ele tem um dos componentes que vai nas baterias de celulares, que é super caro. Então, é o lítio? eu acho que é o lítio, é. E, tipo, só é encontrado lá em uma quantidade gigantesca. Então, é uma fonte de riqueza muito grande para a Bolívia também. Uhum. E posso falar o meu então agora? Pode falar o teu. O país que eu vou dizer, eu fui ano passado também, é o Camboja. Eu acho que tem muita gente até que nunca ouviu falar do Camboja. É um país pequeno no Sudeste Asiático. Ele fica ali entre dois gigantes do turismo, que é a Tailândia e o Vietnã. E Camboja eu fui porque o Thomas, a gente foi para Tailândia e como a gente estava lá, o Thomas sempre falava muito que ele queria ir ver Angkor Wat, que é no Camboja. Aí eu falei, se a gente já tá indo pra Tailândia, vamos ali mesmo. Nunca foi meu plano. Explica pro pessoal o que é esse lugar. Eu vou falar, peraí. E aí eu falei, nunca foi meu plano ir pro Camboja, mas eu falei, se a gente tá lá e você sempre quis ver, vamos. E da Tailândia a gente voou pra lá. E Angkor Wat na verdade, é um templo. Wat significa, na língua deles, né, local, significa templo. E Angkor é a cidade. Era a cidade. Que o Camboja, na verdade, lá pro século 9, 14, que era assim, o apogeu da civilização Khmer na época, era uma civilização, era um império grande ali na região. Eles dominaram grande parte, até a Tailândia foi dominada pelo Camboja naquela época. Hoje eles são muito menores, mas eles têm uma história muito longa. Muito mais longa que do Brasil, por exemplo. E eles têm, até hoje, esses templos que ainda estão lá de pé. E Angkor Wat é o maior de todos. Está até na bandeira do país. Que e também é o maior templo, a maior construção religiosa do mundo até hoje. Nossa, eu não sabia isso. É bem assim, quando você chega lá e você lê sobre a história, até se você coloca aí no Wikipedia a história do Camboja, você fica de boca aberta, porque a gente nunca ouviu falar na escola, ninguém falou do Camboja na escola no Brasil, mas eles já foram um dos maiores centros urbanos do mundo, Angkor. E hoje fica numa cidade que chama Siem Reap, que não é a capital do Camboja, é uma cidade pequena até, mas tem um aeroporto internacional, então dá para você chegar de outros países lá nessa cidade. E de lá a gente ficou 5 dias, se eu me engano, nessa cidade. O maior highlight da cidade com certeza é Angkor Wat, mas só que tem vários outros templos. A cidade hoje não fica no mesmo lugar que era Angkor no passado, né? Uma cidade assim meio do lado. E todas as casas antigas eram de madeira, então elas não existem mais. Só o que ficaram foram os templos mesmo, que são de pedra. E eles são gigantescos. E eles são aqueles templos que a gente vê no Indiana Jones, sabe? Que as árvores crescem em cima, aquelas raízes crescem em cima dos templos. E tem rostos na parede, e os rostos são assim, cobertos de raízes, sabe? É uma coisa impressionante, é um cenário de filme de verdade, assim. E são vários templos, assim. Geralmente, você tem 2 tours lá que você faz. Geralmente, todos os hotéis oferecem. É um país bem barato. Lá eles usam o dólar americano. Eles têm uma moeda local, mas o dólar americano é usado amplamente. Você pode ir quase em todos os lugares, basicamente. Tem muitos lugares que nem aceitam a moeda local. E quando você chega no hotel, geralmente eles vão te dar um motorista, que eles têm aqueles tuk-tuks, né? Que a gente falou no episódio da Tailândia, que é como se fosse uma moto de 3 rodas. E esse motorista, basicamente, ele vai ficar a teu serviço durante o tour. E pode ser que você entre num templo e fique 3 horas, ele vai te esperar 3 horas lá fora, sabe? Porque meio que faz parte do pacote. E ele vai te levar, tem 2 tours pelo templo, o que é Angkor Wat e os templos ali em volta, que é um tour pequeno, e tem um tour maior, que você faz num outro dia, que você pega uns outros templos ali, e esses outros templos tem um muito legal que chama Templo de Bayon, que é um templo
Não é tão grande quanto o Angkor Wat, mas é um templo todo de pedra. E ele é, tipo, construído várias torres. E nas torres tem o rosto de Buda, assim. Quando você vê de Uhum. longe, você vê vários rostos gigantes, assim, nas paredes. É impressionante, assim. É realmente impressionante. E quando você pensa que esses templos são do século XII, do século XIII, Sim, e ainda estão de pé, é assim, sim. é loucura. E você pode entrar, assim, os templos estão muito bem conservados, você pode entrar, você pode andar lá dentro. Eles foram construídos com, na época, o Império Khmer era hindu, né? Mas depois eles se converteram para o budismo. E depois que o Império caiu, meio que os templos, a cidade ficou abandonada, os templos foram tomados pelas árvores, pela floresta, por isso que até hoje ainda tem as árvores em cima Aham. dos templos. Mas no século XVIII ou XIX, não me lembro agora, um francês estava por lá, né, redescobrindo as coisas, ele redescobriu o Angkor Wat e todos os templos em volta ali, então começaram um esforço de revitalização do local. Eles estão muito bem conservados e vale muito a pena ver, assim, foi uma surpresa incrível. Eu sabia que seria muito bonito, mas quando você está lá, você fica assim de boca aberta, porque são construções gigantescas, são complexos gigantes, assim. Sim, Quando você... eu acho que esse é o melhor que pode acontecer em uma viagem, né? Quando a gente tá esperando, vai ser legal, mas é muito mais legal do que a gente pensa. E eu também encontrei isso no salário, porque eu esperava que fosse bonito, mas eu nunca, até então, eu nunca tinha visto nada naturalmente tão bonito quanto aquilo. Sim. Essa foi comigo, assim, que eu falei, vai ser legal. Foi igual com a Tailândia, eu falei assim, a Tailândia vai ser legal, mas me surpreendeu. E o Camboja me surpreendeu mais ainda. Porque tu já sabia que a Tailândia ia ser massa, né? E o Camboja, ok, vai ser legal, mas... Sim. E a gente comia lá por, tipo, $1 uma refeição, sabe? Uma refeição boa. A Bolívia também é um país muito barato. Muito barato. Apesar de que, sim, tipo, os tours tu já vai pagar em dólar. Por exemplo, o tour pro deserto era, na época, não sei se ainda tem esse valor, mas era 700 bolivianos, que equivalia a $100. Mas é barato, né? Sim, por 3 dias, com hospedagem, muito comida, barato. Transporte. Mas até porque é bem simples. Tipo, é simples. E, tipo, isso foi em 2016. Então já faz, meu Deus, faz muito tempo, na verdade. Eu tô velha pra caramba. 8 anos. Já deve ter inflacionado e subido, mas na época não era absurdo de caro. Eu fui ano passado e ainda consegui comer por $1. Isso comendo em áreas turísticas. Uhum. E a comida é boa lá? Então, a comida é um caso à parte, porque assim, a Tailândia, como eu tinha falado no episódio da Tailândia, é uma das melhores cozinhas que eu já vi, que eu já provei na vida. Uhum. E o Vietnã ali do lado também é muito famoso pela comida. E o Camboja, eu fiquei, assim, surpreso, vou dizer. Eu não vou dizer que a comida é ruim, não. Mas só que quando você sai da Tailândia e vai pro Camboja, você acha que a comida é parecida, assim. Sim. Mas é muito diferente. Tipo, é aquela coisa de arroz com uma carne, um molho e verduras. Só que o tempero é completamente diferente. É muito mais simples, vou dizer assim, do que na Tailândia, por exemplo. Na Tailândia, assim, tem uns sabores incríveis, aqueles curries dele e tudo. Mas no Camboja, no primeiro dia a gente comeu, porque ali no centro da cidade de Siem Reap, nessa cidade de Angkor Wat, eles começaram a fazer uma parte bem turística que se chama Pub Street, que é tipo uma rua turística da Tailândia que eles estão tentando fazer lá também, cheio de restaurantes, bares, cheio de massagem e tal. E aí a gente sentou lá para comer e a gente pediu a comida local, que é o Lak Lak, que é tipo o prato nacional, que é basicamente um arroz com uma carne assim cozida e um molho de tomate e uns legumes. E a gente ficou assim, nossa, tipo, era gostoso e tudo, mas a gente, como era ali no Sudeste Asiático, a gente achou que ia ser tipo igual na Tailândia e tal. A gente achou até que a gente foi enganado. Aí outro dia a gente comeu no hotel pra ver se lá no hotel, que era mais caro, se seria diferente, mas era a mesma coisa também. Então, assim, não se espante com a comida, é boa, mas é muito mais simples que na Tailândia. Então, o certo seria tu começar a tua viagem pelo Camboja, né? Aí tu vai
talvez achar que a comida até é boa. Porque tu não vai ter a comparação com os vizinhos. A gente ficou bem surpreso, mas mesmo assim é boa. Sim, eu não tenho muito... A comida da Bolívia é muito simples. Muito, muito simples. Não tem... Tipo, talvez tenha, mas no meu caso, né, a minha experiência, a gente comia em restaurante e tudo, mas não era nada um restaurante chique, um prato fino, alguma coisa assim. Era comida do dia a dia, mas ela era muito saborosa, assim, sabe? Mas muito simples. Sim. É. Mas eu gosto também, tipo, lá no Camboja, eu fiquei surpreso, mas no fim a gente gostou, porque também é aquela comida simples, mas bem caseira, sabe? Sim. Boa. É. E lá nessa cidade, tipo, ela é bem pequena, mas ali no centrinho, tipo, todo mundo que tá lá vai pra Angkor Wat e depois eles voltam pra cidade e ficam ali de noite nessa pub street. Tem vários, tipo, aqueles aquários com peixe que você coloca o teu pé e eles ficam comendo sua pele do pé, que é a pele morta, sabe? Muita gente faz isso. É engraçado que você vê os turistas tudo assim, sentindo cócega, porque dá um comichão ali no pé. Vocês fizeram isso? Não fizemos, mas a gente ficou mais ali pelos bares, pelos restaurantes. Tem vários bares assim em cima que viram discoteca de noite. E tem vários templos ali no centrinho. Não é uma cidade tipo uau, lindíssima, mas é uma cidade legal, assim, pra você ficar uns dias, tem bastante coisa pra fazer. Perto do Titicaca, agora conversando sobre isso, eu lembrei que tem alguns pratos feitos com truta, que é pescada no Lago Titicaca, que são bem, bem gostosos, assim. E em um desses restaurantes a gente escolhia a truta dentro de um aquário e eles preparavam pra gente. Bem fresco. Meio que estranho, né? Tu vai lá e tu... Tá, tô sendo hipócrita, mas achei um pouco estranho. Mas tava uma delícia. Mas peixe fresco é a melhor coisa, né? Sim. E lá... Fala. Desculpa. Se tu pudesse apontar um ponto negativo do Camboja, o que seria? Olha, não sei. Não teve nada assim que eu não gostei de lá. As pessoas eram muito simpáticas com a gente. O cara que era o nosso guia lá, que era com tuk-tuk, nossa, ele era muito legal. A gente trocou WhatsApp. Ele falava assim, mesmo que vocês vão pra cidade de noite, me manda que eu posso buscar vocês. Claro que por um preço a mais, né? O pessoal do hotel, assim, super. A gente pegou um hotel que não era ali no centro, pegou mais afastado. Mas que era mais barato, mas que assim também muito bom, com piscina e tudo, mas muito mais barato. Tudo, não tenho o que dizer do Camboja, assim. Era muito calor, mas eu adoro calor, então. Só se você não gosta de calor, ficar caminhando pelos templos ali pode ser às vezes um pouco... Leva água, mas eu não tenho nada de ruim pra dizer do Camboja. Tá bom. Você tem alguma coisa da Bolívia? Tirando os banheiros. Só o banheiro, Eu acho que eles têm um saneamento básico que não é nem o básico ainda. Tipo, a maioria dos banheiros não tem água. Tem alguns banheiros que vai ser só um furo no chão. Papel higiênico, artigo de luxo, completamente. Então, se leva do hotel, né? Tipo, põe papel higiênico na bolsa. Não tem água para descarga, então em alguns restaurantes, assim, restaurantes turísticos, cheio, que tem até mais caros, assim, tu tens que, antes de entrar dentro do banheiro, pegar a água em um latão do lado de fora e daí entrar com aquilo para te dar descarga. E andando pela rua, vi algumas mulheres simplesmente abaixando, erguendo a saia e fazendo xixi na calçada. Então, é assim, bem precário nesse sentido. Então levar papel higiênico já... Levar papel higiênico e ir preparado, porque tu vai dar de cara com muito... Que te espera, Tipo, o Hugo me conhece, ele sabe que banheiro pra mim é um empecilho, assim. Eu não sou confortável não fico confortável de ir em vários banheiros, até banheiros normais, assim. Então foi uma grande dificuldade pra mim, mas chega um ponto que tu tens que pensar, tô aqui, tá na chuva pra se molhar, né? Sim, não vou ficar reclamando de cada banheiro sabendo que todo banheiro vai ser daquele jeito. Então, tem que abrir o coração. Não, banheiro no Camboja eu não lembro de ter experiências ruins, não. E
Só assim, eu achei a cidade também muito suja, mas eu acho que assim, sujo nível Brasil também, de ter muito lixo na rua e tal. Uhum. Mas não diria que seria, tipo, muito negativo, assim. E outra coisa dessa cidade de Siem Reap tem o Museu Nacional de Angkor, que você pode ver sobre a história. Eles têm vários artefatos antigos de Angkor Wat lá, que é um museu gigantesco também. E tem aquelas feiras de noite, igual na Tailândia. Eu acho que assim, muitas coisas tentam copiar da Tailândia, questão de turismo. Mas eu acho um pouco ruim porque eles têm muita coisa diferente da Tailândia, que atrai turistas lá, tipo Angkor Wat, essas coisas, e a história do Império Khmer e tal. E eles tentam meio que, pelo menos a parte turística, assim, de pega turistas, tentam fazer muito igual a Tailândia. Tem essas feiras de noite, que é parecido com a da Tailândia, mas é legal de ir também. E tem um aquário novo na cidade. Ele é um pouco longe, assim, mas é legal também você fazer uns tours por lugares distantes da cidade, que você passa e você vê como os locais, né, as pessoas dali moram de verdade, não só ficar na parte turística. E você vê, tipo, é muito parecido com o Brasil, na verdade, interior, assim. E tu foi de avião pra lá? Da Tailândia pra lá de avião? Eu fui de Tailândia pra essa cidade de avião. E foi caro? Não, acho que foi uns $100, assim, o voo. Uhum. E precisa de visto quando você chega lá. Quando você chega no aeroporto, você faz o visto lá. Você paga, acho que era $50 o visto. Mas eles fazem na hora o visto lá. E esse aquário, ele é novo lá também, é bem legal. Tem várias espécies ali da região e tudo. Tem os animais também ali da região. E o Camboja, assim, a gente só ficou nessa cidade, vimos bastante de lá e foi muito legal. Mas tem outras regiões, eu até voltaria para o Camboja hoje. Tem outras regiões que são legais de ir. A capital mesmo, parece que é bem legal de você passar uns 2, 3 dias. Chama Phnom Penh, a capital de lá. E o pessoal diz que a vida noturna lá é bem legal. Eu não cheguei aí, era um pouco longe até de onde estava. E a parte do mar ali no litoral parece que é muito bonito também. Tem várias ilhas paradisíacas e tem vários hotéis de luxo, tudo. Parece também estar começando a crescer bastante o turismo ali no litoral do Camboja. Eles chamam de Ilhas do Sul. A gente também não chegou aí. Mas, porque eu achei que 5 dias ia ser demais, e eu saí de lá pensando, nossa, eu queria voltar e ficar 2 semanas pelo menos aqui agora. Mas é isso, Camboja pra mim foi a maior surpresa de todas as viagens que eu já fiz. Tá certo. Vale a pena demais. E o nosso terceiro destino, que é ofuscado pelos vizinhos mais famosos, é o País de Gales. Como a gente sabe, o País de Gales é um país que faz parte do Reino Unido, tem como vizinho a Inglaterra e não tá nas listas de países mais procurados pelos turistas, eu acho. Nunca ouvi. O teu sonho. Qual é o teu sonho? Meu sonho é conhecer País de Gales. Eu acho que não, mas eu tava conhecendo a Escócia, e daí depois eu voltei pra Londres e a gente foi conhecer Stonehenge. Como é que eu falo isso, Hugo? Stonehenge. A gente foi conhecer lá e daí depois de lá eu resolvi que eu tava com alguns amigos que a gente devia ir pro País de Gales. Aí já matava mais um país por ali, já conhecia alguma coisa. Então a gente conheceu a capital, Cardiff, e depois de lá eu voltei para Londres e daí eu peguei um avião para Polônia, bem aleatória essa minha rota, mas foi muito bonito. Vi muitos castelos e eles têm uma loucura por dragão, né? No País de Gales. Até tem um dragão na bandeira deles, mas é bem... Eu sou muito... eu acho que eu tenho uma tendência muito grande a gostar de tudo que é do Reino Unido e da Irlanda ali. Então, não poderia ser diferente, né? Com certeza eu iria gostar de País de Gales e realmente foi isso que aconteceu. Mas eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 2 dias, eu acho. Mas com certeza é um lugar que merece uma visita maior. E tipo, se tu gosta de visitar castelo, eu acho que um dos castelos mais bonitos que eu vi na minha vida foi lá. Ele era gigantesco, muito bem conservado. Tu conseguia ver bem, tipo, dentro dos castelos também. Porque
quando a gente visita ruínas de castelos e tal, a gente tem uma ideia de como seria dentro, mas geralmente eles não estão bem conservados, né? E lá não, os castelos são super bem conservados. Tem um castelo no centro de Cardiff, que é o Castelo de Cardiff, talvez. E tem móveis ainda em muitos dos cômodos, ele é habitável ainda, mas tem outros castelos ao redor que tem ruínas, mas muito melhor conservado que outros lugares que eu já visitei. E foi muito legal também. E tu já pensou em visitar o País de Gales, Hugo? Eu, pra falar a verdade, já pensei, mas tá bem no final da minha lista, assim. Sim, não é prioridade, né? Mas você disse que de Stonehenge, porque quando você sai de Londres pra Stonehenge, é tipo, você vai pro oeste, né? Que é na direção do Gales. E de Stonehenge pra lá é quanto tempo? Umas 2 horas ainda? Sim, acho que a gente pegou aí um ônibus de Stonehenge pra Newcastle, eu acho. E daí, de Newcastle, a gente pegou um trem pra Cardiff. E o trem... Nossa, aconteceu muita coisa nesse trem. O trem atrasou por causa de alguma coisa nos trilhos. Aconteceu algo. E aí, quando a gente chegou na estação, não tinha... Porque tinha uma conexão, não tinha o próximo trem. E aí, foi um desencontro de informações. E, tipo, o pessoal da Inglaterra que faz graça do sotaque irlandês, eles esquecem que o pessoal que mora lá em Newcastle, eles têm um sotaque terrível de entender. Que faz um sotaque irlandês parecer perfeito, assim. Português. Nossa, é muito carregado. Muito carregado. Mas o pessoal de Gales também tem um sotaque bem forte, né? Sim, difícil. Mas eles não ficam fazendo graça do pessoal da Irlanda. Porque eles entendem que sim, eles têm sotaque. Mas os londrinos não, eles acham que o inglês deles né, o primeiro, mas enfim. Mas enfim, acho que foram 2 horas de trem. Tá. Então dá pra fazer em um dia, dá pra você ir de Londres pra... não é longe, assim. Não é longe. Dá pra você ficar uns poucos dias ali em Gales, que é pequeno também, né, o país. É pequeno. E tipo, eu acredito que talvez eu pudesse ter ficado mais, mas também não é uma coisa que precisa ser de 2 semanas. Eu acho que... Não, 2 semanas é demais. Eu acho assim, 5 dias, tu vai ver bastante coisa. Então tá. Top 3 aí, países que vale a pena visitar, que muita gente vai pro vizinho mais famoso, né? A Bolívia, geralmente o pessoal vai pro Peru ou Argentina. Sim. Camboja, o pessoal tá todo mundo indo pra Tailândia ou então pro Vietnã. Sim. E o pessoal vai pra Escócia ou pra Londres, né? Pra Inglaterra. Então dá uma passadinha em Gales, que é tão pertinho ali. E daí já marca mais um país ali na tua lista. Conhece mais um pedacinho do mundo. E você quer, então, indicar alguma coisa pro pessoal ver, assistir, ler quando estiverem viajando aí? Não. Não fica. Pode fazer a tua indicação hoje, Hugo. Tá, eu vou indicar um Instagram que eu tenho... Eu já sigo há muito tempo, mas nos últimos semanas, não sei, me pareceu muito mais interessante do que sempre, que chama Art Never Sleeps, né? Tipo, arte nunca dorme. E eles cresceram bastante, já estavam com 730 mil seguidores. E é um Instagram que sempre, assim, procura arte em vários momentos, assim, da rotina, ou então eles encontram, às vezes, uma exposição, ou encontram alguma coisa artística, alguma expressão artística e postam, às vezes, um carrossel. É bem interessante, se você quiser ver uma coisa diferente, se inspirar, às vezes, de vez em quando, segue esse Instagram, Art Never Sleeps. Tá certo. Eu vou indicar um livro também, que é sobre a América do Sul, que é da editora O Viajante, que a gente tem uma amiga, inclusive, que trabalhou lá, a Aline, não sei se tu lembra. Já ouvi falar. Eu sei que tu lembra dela, não sei se tu lembra da época que ela trabalhava lá, mas é um livro, essa editora é uma editora gaúcha, e é um livro muito cheio de informação sobre toda a América do Sul, e assim, informações bem relevantes e muito interessantes,
Eu li o livro antes de ir, depois até voltei e li algumas partes de novo, porque eu gosto muito disso, de tu saber as informações antes, e aí depois ir lá e conferir, e pensar, realmente, eu fiz isso, eu passei por lá. Então, a minha dica é essa, América do Sul, é o nome do livro, O Viajante, e vocês vão encontrar bastante informações nesse livro, se tu tiver uma meta de conhecer alguns países da América do Sul. Legal. Então tá, gente, é isso aí. Continue viajando e a gente se vê no próximo episódio. Beijo, tchau! Tchau.